nossa reunião, e aí eu formalizo, como também, né, de costume, e pelas boas práticas aqui, bom dia a todos novamente. Antes de seguirmos com o conteúdo, com a sequência de hoje, temos que voltar um pouquinho no tempo e no espaço aqui, e relembrarmos o que foi falado na semana passada. E na semana passada eu tive, sim, alguns problemas de instabilidade, fiquei aí alguns minutos fora, então foi meio que uma alternância de fatores aí que dificultou uma linha de raciocínio contínua, né? Então, embora acredito eu que o assunto não seja tão complexo, né? É uma questão mesmo da gente conectar o conceito que está sendo colocado aqui, aquilo que vocês precisam fazer ou precisarão fazer na hora de desenvolver qualquer projeto, não apenas TCC, eu tenho que voltar um pouquinho e, digamos assim, não apenas relembrar, mas até comentar, enfatizando alguns pontos que porventura ficaram meio vagos devido à instabilidade, caí, voltei, travei, fiquei sem voz, a voz não acompanhou o vídeo, enfim. Com todas essas questões, então, preciso retornar um pouquinho e voltar aí à aula da semana passada. Tudo bem? Bom, a pauta da semana passada, o assunto da aula anterior, tinha como rótulo, título, tabulação de dados, né? Como o nosso encontro aqui é toda terça-feira, uma vez por semana, e ao longo da semana vocês vão acumulando como se fosse um processador e seus threads, as suas linhas de execução, vocês vão empilhando informação. Espero, torço, né, para que as informações não sejam apenas, além de empilhadas como num processador, que elas não sejam voláteis como a memória RAM, né, que desligou, perdeu. Então, primeiramente, né, estávamos falando sobre tabulação de dados, mas como é que chegamos nesse assunto tabulação de dados, né? Primeiramente, né, vamos nos colocar aqui também em relação ao nosso universo. Quem somos nós aqui? O que a disciplina de projeto de aplicação web propõe? Lembrando, estamos num curso de informática para a internet, desenvolvedores web do mundo, prestemos atenção, temos que planejar aquilo que fazemos. Esse é o objetivo do nosso componente, né? Tirar essa esfera da prática pela simples ação instintiva. Me deparo com um problema, vou para a tela do computador, olho para o teclado e falo, é agora, bora. Dá para ser assim? Olha, não sei se dá. Quando você tem realmente dentro da prática profissional, eu não estou dizendo aqui por hobby, por passatempo, por entretenimento, quando você está diante de uma área de atividade profissional, que você tem que seguir padrões, né? E dentro do segmento de vocês, que é desenvolver soluções para a web, como eu gosto sempre de entonar a voz até de forma mais enfática, não apenas desenvolvemos soluções tecnológicas, mas nós solucionamos problemas das pessoas. Ou pelo menos esse é o objetivo aqui, sempre procurando humanizar essa questão. Porque se falarmos aqui, desenvolvemos sites, desenvolvemos aplicativos, plataforma, ficou uma coisa um pouco fria. E aí dá a impressão que quando aquilo não funciona bem, é apenas um serviço que não funciona bem. E a questão não é essa, né? A gente aproveita sempre o universo ao nosso redor para contextualizar, mas para que a gente sempre conecte aula com a vida, com o mundo. Olha a quantidade de serviços que nós temos todos os dias, que até funcionam, mas poderiam atender melhor. A gente sempre cita aqui várias situações. E isso é muito simples. Esse tipo de problema começa aqui, ó, justamente aqui, na hora de projetar essa solução. E aí nós temos duas linhas a seguir aqui, né? Duas linhas não, né? Dois caminhos, né? Uma bifurcação, né? Você pode optar por aquilo que simplesmente lhe convém, fazendo, digamos assim, na tentativa e erro, ou pode realmente optar por fazer algo mais voltado para a parte analítica, que é analisando contextos, analisando informações, dados que são importantes, críticos, e a partir daí propor uma solução mais ajustada à realidade daquele que você pretende ou daqueles que vocês pretendem atender. Então, primeiramente, pontuando o projeto, o porquê e o para quê de fazer projeto, né? Como eu sempre digo, para quem encara isso apenas com uma
teoria, simplesmente não faz sentido. Só vai fazer sentido quando precisar repetir a mesma coisa 3, 4 vezes. Repito também, né, para quem não seguir adiante, não fizer disso aqui algo mais profundo, talvez nunca se depare com o desafio dessa proporção, né? Quando você tem um prazo estabelecido em contrato para você entregar uma determinada solução, e então você precisa, de fato, valorizar o tempo que você direciona para a solução daquilo ali. E a tentativa e erro, quando você tem prazos para cumprir e tem que cumprir de forma efetiva, nunca foi a melhor solução. Então, projetar começa por aí, tudo bem? E aí nós falamos primeiramente sobre essa questão do projeto, na nossa primeira aula. Depois, quem projeta uma solução, projeta para alguém. E aí entrou a questão do cliente, que é esta pessoa para quem vocês precisarão desenvolver uma solução para a web. Que eu sempre procuro também, né? E eu espero estar sendo, digamos assim, feliz nessa história, né? Qual é o primeiro projeto que vocês têm aqui em pauta para ser executado, para ser criado? É o TCC, tá? E na semana passada eu coloquei uma pequena enquete aqui, que inclusive os Joões me ajudaram no feedback, né? Porque muitas vezes eu tenho, né, a mesma sequência de aulas para vocês, do ETIM, e também para a turma do modular. O que muda é o tempo que a gente direciona. E nessa questão de projeto para a web, aí eu preciso tomar mais cuidado, porque vocês me colocaram bem a semana passada, professor, nós ainda não começamos a fazer TCC, né? E quando eu estou nessa aula com o terceiro módulo, né, no modular, no semestral, eles já estão com o TCC, pelo menos deveriam estar com o TCC já em andamento. No terceiro módulo, os temas já estão definidos, os grupos já se dividiram, e aí é a hora, sim, de começar a alinhar os ponteiros. A disciplina de TCC, as disciplinas que trabalham a parte de código, que vai dar aí, digamos assim, uma parte da matéria-prima para vocês, e a nossa disciplina de projetos, que vai dar o quê? Digamos assim, esta direção. Qual é o melhor caminho para a gente poder seguir? Tudo bem? Então, a gente procura alinhar. E enquanto o TCC ainda está nesta fase, digamos assim, embrionária, porque eu nem vou dizer, né, em fase de projeto de fato, mas ele ainda é um embrião. Alguns de vocês talvez ainda não definiram um tema, talvez vocês ainda não estejam com grupos pré-definidos, então a gente precisa ir freando um pouquinho, contexto aqui passando para vocês o objetivo, mas isso aqui vai passar a ter um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de sentido quando conseguirmos alinhar com o TCC. Tudo bem? E eu espero, né? Espero porque eu estou diante aqui de uma classe, né? Porque eu tive a oportunidade de acompanhá-los desde o primeiro módulo. Então, eu conheço um pouquinho de cada um de vocês. Eu sei que eu estou diante de uma galera aqui que realmente faz valer René Descartes, né? Que pensam e logo existem, né? Então, eu nem preciso pedir para vocês me provarem isso aqui em projeto, que a gente não vai agir por instinto. Porque quem age por instinto não pensa, ele não age, reage. Então, espero realmente, quando eu estiver assistindo o TCC de vocês, ou as prévias do TCC, se tiver esta oportunidade, né, porque muitas vezes aqui pelo nosso calendário, às vezes não é possível. Eu gostaria, sim, de ver vocês colocando em prática estas questões que nós conversamos aqui. Porque, como disse, não é apenas uma teoria para ficar para passar. Se você vai até um consultório médico para relatar alguma questão, algum problema de saúde, a primeira coisa que o médico tem que fazer com você é ouvi-lo. O que o senhor está sentindo? Aonde dói? Qual é o problema? É a mesma coisa que nós fazemos aqui. E aí surge a questão do cliente, que é esta pessoa, esta empresa, enfim, que vai precisar do seu conhecimento como desenvolvedor para colocá-lo na internet. E aí surge mais uma pergunta: para que colocar alguém na internet? Simples, né? Quem migra para este universo digital conectado tem um único propósito: algum retorno, seja em visibilidade, seja em oportunidade e concretização de negócios. E resumindo, fechando tudo, né?
melhorar, digamos assim, os seus números, a sua receita. E como nós já falamos também aqui inúmeras vezes, né? E o segundo momento da aula a gente vai pontuar isso com um pouquinho mais de detalhe, né? Quais são ou qual é, digamos assim, a realidade da internet hoje, em março de 2021? Internet que já está aí há muito tempo e eu sempre bato nesta tecla de forma mecânica e persistente. Se simplesmente estar na internet resolve, então, a gente nem precisaria mais desse curso. Porque estar na internet é a coisa mais simples do mundo. E nós vamos aqui abordar isso no segundo momento aqui, com essas estatísticas, com as estatísticas em torno da internet, que 34% dos sites hoje na World Wide Web foram desenvolvidos no WordPress, que é o gerenciador de conteúdo mais aplicado e utilizado no mundo do desenvolvimento. E aí eu sempre coloco, não é esta questão, mas esta reflexão para que a gente pare e reflita. Veja bem, o que é mais importante no segmento da web? A estrutura do site que eu estou colocando à disposição das pessoas ou o conteúdo que está sendo colocado lá? Alguém acessa teu site porque ele foi feito em PHP ou em ASP, ou usou Python, ou usou Ruby, ou as pessoas vão acessar o teu site porque ali tem um conteúdo, uma dinâmica, uma navegabilidade que se torna interessante para aquilo que eu estou buscando. E aí que a gente para, né? Quando a gente pensa, e eu digo, né? Se pensamos, logo existimos, segundo o pensamento cartesiano de René Descartes, a gente não precisa colocar isso à prova. Se nós sabemos que as pessoas não acessam uma página na internet por conta da sua estrutura e sim pelo seu conteúdo, isso não significa que nós vamos negligenciar o desenvolvimento estrutural de um site, seu back-end ou até mesmo seu front-end. Mas nós temos que tomar muita atenção com aquilo que estará diante dos olhos do usuário. Critérios de navegabilidade e principalmente conteúdo. É isso que traz, que gera tráfego, que retém a atenção. Então, eu sempre coloco dessa forma, não estou aqui depreciando nem diminuindo o nosso papel como desenvolvedor, mas simplesmente mostrando para vocês quais são as regras desse jogo comercial chamado internet. Porque se o objetivo é só estar na internet, tanto faz, você coloca qualquer coisa lá e segue. Mas como nós já comentamos aqui inúmeras vezes, a internet hoje não é mais território para amadores, são 31 anos de conteúdo disponibilizado. Então, nós temos milhares e milhares de conteúdos similares ao que você vai colocar, melhores e piores. Ou você chega para fazer diferença, ou pelo menos chega sendo competitivo, ou então é melhor nem chegar. Porque quando a gente para conhecer a realidade e percebe o desafio que é ser notado dentro da internet, dentro de um mecanismo de busca, chega a ser frustrante para quem tenta adentrar nesse meio. Então, é nosso papel enquanto pesquisadores, desenvolvedores de conhecimento, e vocês como estudantes, e nesse momento, aspirantes a profissionais da área, já perceber qual é a regra desse jogo para jogar. Senão já começa perdendo. Então, falar de cliente, a gente fala do cliente, que é aquela pessoa para quem estamos tentando buscar uma solução, mas sempre conectando este olhar do cliente com o seu olhar de desenvolvedor e observando qual é o cenário para esse desenvolvimento. Que, como a gente sempre fala, complicadíssimo, porque é um alvo que se move. Você está atuando num segmento que está em constante transformação, e constante transformação de forma, digamos assim, não digo manipulada, mas muito persuasiva. Tudo que temos na internet hoje é metricamente, vocês conhecem bem o termo métricas, né? Porque está em voga, está em alta. Analytics, insights do próprio Teams, o Facebook Pixels com as suas análises de dados, ou seja,
Tudo que existe na internet hoje e há um bom tempo está mapeando tendências, comportamento e padrões. Para quê? Para criar segmentação. O que é segmentação, professor? É justamente diante daquilo que eu sei que o cliente precisa, é segmentar, seja específico. Ele trabalha com determinado produto, então qual é o público que as métricas que eu tenho hoje na internet diz que consome este produto? Então é para este público que eu vou direcionar. Não é mais, nunca foi, na verdade, como eu sempre digo, Las Vegas. Você não joga dados, não é sorte. Existem padrões, critérios, e esses padrões e critérios devem ser levados em conta onde? Aqui na fase de projeto. Senão você simplesmente joga os dados. Tem muita gente que consegue ainda alguma visibilidade no Facebook, em redes sociais principalmente, porque você tem um efeito, digamos assim, multiplicador do boca a boca por IP. Mas quando está diante de uma concorrência um pouquinho maior, eu digo isso porque, como falo para vocês, eu estou sempre observando, né? Nós temos vários comércios na região aqui que, mesmo sem engajar, sem investir numa campanha de marketing mais profunda, conseguem ter sim alguma visibilidade. Mas reparem, né? Nós estamos numa cidade litorânea que já tem sim uma cultura digital sendo formada, até me surpreendendo em termos de números, e algumas até muito bem feitas, tá? Mas ainda é uma cultura que está em formação. Isso para vocês é muito bom, porque vocês estão pegando um nicho de mercado aqui que está se formando, diferente de quem fez esse curso lá atrás ou de quem começou a trilhar esse caminho há 10 anos atrás. Hoje a coisa já tem um perfil, você sabe onde começa e para onde tem que ir. Então você já tem algo trilhado para seguir, isso facilita em termos de direção, mas dificulta em termos de ganhar visibilidade, porque a concorrência é grande. Por outro lado, para quem começou nisso há 20 anos atrás, não tinha nenhum, digamos assim, critério de padrão definido para você poder se orientar e seguir, mas por outro lado, entre aspas, você poderia inovar com qualquer coisa. Hoje não. Ser inovador dentro do segmento web eu não vou dizer que é difícil, mas é um desafio. E é um desafio porque eu acabei de dizer, o universo da internet e as suas transformações acontecem de forma tão dinâmica que por quanto tempo uma solução inovadora permanece inovadora? E uma coisa que eu já digo já para vocês, tomem muito cuidado com o termo inovação. Eu canso de pegar isso em projetos de TCC, a palavra inovação sendo mal aplicada. E juntamente com o termo inovação, nós acabamos encontrando muito o termo também startup. Eu quero fazer do meu TCC um projeto para uma startup pessoal. Acho isso muito legal e, como disse, tá? Quando você tem a possibilidade, e aí eu volto, acho que foi a semana passada, não me lembro quem foi que me pediu um exemplo aqui sobre projetos fictícios, né, que você imagina que não é uma situação real. Eu não lembro quem foi que perguntou isso para mim, que eu até fiquei sem uma sugestão para dar, justamente pela falta de fundamentação. Mas assim, quando você tem nesta questão do cliente que nós enfatizamos sempre, né, que seja, sei lá, uma banca de jornal na tua rua, uma oficina mecânica simples, que você pretende criar, por exemplo, um portal e anunciar o serviço dele, ali você tem um cliente, pronto. E tendo um cliente, você tem uma referência viva de uma necessidade latente de alguém. É muito fácil, você pergunta para ele o que ele precisa e ele vai te dizer. Quando é uma situação que você inventou, né? E não há problema nenhum nisso, como eu sempre digo, gente, eu não estou dizendo que é bom, que é ruim. Estou dizendo que o que se torna mais prático pela experiência que nós temos, né? Que quando você está desenvolvendo algo para alguém de verdade, e você tem com quem conversar e essa pessoa te retornar uma informação para você seguir, torna o teu desenvolvimento, sim, mais fácil do que quando você está partindo de uma ideia que surgiu na tua cabeça. E volto a dizer, muitas ideias também que surgem da nossa cabeça são bacanas. De repente, sim, você pode estar inovando. Mas muitas vezes não. E aí você cria um projeto, né, por exemplo, para o TCC, e usa o termo inovação.
E, como eu sempre acompanho bancas de TCC, você assiste uma prévia ou assiste até a apresentação final, e na apresentação final eu me sinto muito desconfortável para fazer qualquer tipo de apontamento crítico, tá? Não acho legal. E é uma coisa que eu já disse isso até para o professor Marcelo, eu não disse ainda para o Diogo, que é coordenador do curso, mas a gente precisa conversar a esse respeito. Eu acho que nós temos todas as etapas das prévias para lavar, entre aspas, qualquer roupa suja, que não é lavar roupa suja, é apontar, digamos assim, qualquer possível falha. E ali, durante as prévias, a gente tem a possibilidade de passar uma borracha quando as equipes se prontifiquem, antenam para isso, né? E corrigir possíveis e prováveis falhas de projeto, porque é nisso que estamos fazendo aqui, é isso. Né? Ninguém nasce sabendo, ninguém cria o projeto perfeito uma única vez. Quantas vezes Thomas Edison teve que refazer o projeto da lâmpada? Cara, ele errou várias vezes. E é isso que a gente tem que entender. Por isso que é importante você desenvolver essa ideia antes de colocar em prática. E não colocar em prática e depois voltar para corrigir. Que isso nós também vemos no universo profissional com muita frequência. Principalmente nos dias de hoje, que nós somos levados por uma enxurrada de termos, de metodologias, que muitas vezes elas acabam sendo impostas goela abaixo, sem respeitar o tempo e as condições de implantação. Eu gosto muito do termo metodologia ágil, que hoje está em voga na área de desenvolvimento para a web e todas as áreas de desenvolvimento. O desenvolvimento ágil, ele consiste em acompanhar as necessidades do cliente, estar desenvolvendo uma solução, mas não deixar o cliente sem nada. Em questão de 2 ou 3 meses, você já entregar um produto para ele. Mas a pergunta que eu sempre faço quando eu trago palestrantes, convidados que estão trabalhando nesse segmento de desenvolvimento hoje, e nós tocamos no assunto de desenvolvimento ágil, né? É uma saia um pouco justa, mas você precisa trazer isso para a sala de aula. Como é possível você desenvolver uma solução de forma ágil, atendendo todos os pré-requisitos e necessidades de fato levantadas, e ainda, digamos assim, preenchendo outras condições, porque hoje a questão da segurança da informação não é mais uma prioridade, ela é espinha dorsal. O site não precisa de segurança da informação. Ele tem que ter isso já como ponto de partida. Você não precisa nem tocar nesse assunto. E aí, para você ser tão rápido, tão ágil e conseguir cobrir todas essas variáveis, desculpa, às vezes é meio complicado, hein? Porque você implementa, e aí guardem esse momento, que isso aqui é importante. Tudo aquilo que passa despercebido no projeto, você tem que corrigir depois na implementação, que é quando você coloca isso em prática. E aí, então, percebam que não há mágica. Se você acha perder tempo desenvolvendo um projeto e testando isso, também perderá muito mais tempo e credibilidade quando você implanta esta solução e ela apresenta falhas e você é chamado pelo teu cliente para falar, olha, não está funcionando. E muitas vezes não está funcionando porque não deu tempo de testar todas as possibilidades, porque você está mais preocupado em atender um conceito metodológico do que a necessidade do cliente. E aí nós realmente ficamos numa situação muito difícil, cara. Porque se você também demora muito, o cara, muitas vezes, olha, em 6 meses, 1 ano, o problema mudou. Então, eu estou colocando aqui várias situações que fazem necessário, sim, ser rápido, mas você tem que ser preciso. E não tem como você ter essa precisão se não houver dentro do projeto esta parte de você parar e conhecer o cliente, que nós já falamos aqui. E esta parte de conhecer o cliente, você tem ali várias coisas que também já falamos aqui. Entrevistas, visitas no local, sabendo fazer isso para não criar nenhum tipo de inconveniência. E a partir daí você vai gerar uma série de informações, na verdade, não informações, de dados. Vamos aqui, né? A arquitetura da informação. Eu não levanto informações de fato daí, eu levanto dados, eu coleto dados. E aí vem um assunto da semana passada, que é a tabulação de dados. E aí compartilho a tela com vocês aqui rapidinho. Até aqui, tudo bem? Tranquilo, cavalheiros?
Tranquilo, professor. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, rapidinho. Automaticamente a minha imagem sai daí, né? Não estou mais com vocês. Bom, esse aqui é o Multiverso do Saber, vocês já conhecem, já viram isso no semestre passado nas aulas de redes, nós estamos usando aqui, né? Como fundo, material de apoio para as nossas aulas de projeto. Na semana passada eu disponibilizei esse link aqui, tá? No canal da semana passada está à disposição de vocês. E aqui tem uma breve definição de cliente, que como eu gosto muito de pesquisar material do Sebrae, tá? Conceito, definição, não precisa ser uma regra, não é algo bíblico para ser seguido de forma dogmática. Você entendendo o que é o cliente, ou seja, para quem você vai desenvolver, o conceito que você vai ler aqui pode estar igual do Sebrae, como pode estar diferente, pode, enfim, você tem várias definições. É importante você entender de fato quem é esse cara, tá? E essa questão de conhecer o cliente, que é esta parte que você tem que realmente entender o que ele está precisando. E aí entra o assunto que nós começamos a tratar com vocês na semana passada, da objetividade. Houve um momento onde se falava muito em agregar valor à solução. E aí é uma terminologia, uma expressão importante, que traz, sim, alguma relevância para o que nós estamos falando aqui, mas como estamos lidando hoje muito com a questão das métricas, né, dos algoritmos que vão medindo acessos, cliques, tempo de exposição, tempo de retenção numa determinada página, num determinado link. Então, algumas questões, elas vão perdendo... É chato o que eu vou falar aqui, mas o mérito, o objetivo maior, ele começa a ceder espaço para a métrica. Ao invés de atender, de fato, um propósito até mais amplo, né, com algumas alternativas, as métricas, os insights, essas análises de dados que são acompanhadas e medidas por algoritmos, já sinalizam para nós há muito tempo, não faça mais isso. Quanto mais você acrescentar alegoria dentro do teu projeto, mais você dispersa a questão da localização. Tem que ser segmentado, ou seja, direcionado para um objetivo. Qual é o objetivo do teu cliente? O que ele precisa com esta página para a internet? É vender? Então, tudo que estiver dentro do seu código, tudo que estiver visualmente ao alcance do teu cliente como conteúdo e todos os critérios de links para navegabilidade tem que ser direcionado para uma única questão: prender o cliente ou o público que vai acessar esse site a clicar ali e comprar. Então, quanto mais você colocar que não for direcionado diretamente ao objetivo, mais distante desse objetivo você se torna. Porque os algoritmos que fazem esse gerenciamento de métricas e de tráfego, eles vão sempre segmentar. Professor, então eu busco atender pessoas ou busco atender métricas? Os dois. Ache um meio termo, porque você não vai conseguir atender a solução, atender a necessidade do teu cliente se o seu site, a tua página, não for visitada. E eu acho que talvez esse seja o maior desafio nosso aqui. É a visibilidade. E uma das coisas mais chatas de se dizer nessa aula aqui tem que estar a todo momento lembrando que a visibilidade, o número de acessos, o tráfego gerado, infelizmente, não está, nem nunca esteve, relacionado à qualidade, né? Haja visto, como a gente sempre fala aqui, as fake news. Todo mundo sabe que aquilo não vale absolutamente nada, mas aquilo desperta dentro de nós, né, uma curiosidade, muitas vezes, um senso estranho, né, de buscar algo que não tem absolutamente importância nenhuma para a tua existência, mas você clica naquilo. Sabe, você tem certeza que aquilo não vai dar em nada, mas aquilo por isso que eu falo, né, a internet... Todo mundo fala, a internet é terra de ninguém. Cuidado. Internet
como qualquer movimento social, reflete o nosso comportamento. Se a internet está desta maneira, é porque ela está atendendo a um anseio nosso. Como eu sempre digo, né? Passa-se décadas, muda a cor da grama, mas o pasto é o mesmo. Há 20, 30, 40, 50 anos atrás, o que se questiona hoje a respeito da internet se questionava sobre TV, a televisão. No século passado se questionava sobre o rádio, já falamos sobre isso. E todo mundo culpa o objeto direto da frase. E esquece do sujeito, análise sintática, por favor. Quem é o sujeito da frase aqui na internet? Quem é que dita as regras? Quem é que diz o que tem que ter lá? É a própria internet? Não, somos nós. Quando a gente clica em algo inútil, você está dando força para esse tipo de conteúdo. Se conteúdo inútil gera visibilidade, desculpe, as métricas vão direcionar para que você gere conteúdo inútil. Pasmem, é triste, lamentável, né? Lamentável que algumas campanhas de marketing pago, muitas vezes por serem métricas, né, o algoritmo direciona para onde tem mais visibilidade e às vezes vai estar ao lado de um fake news. Isso já deu até problema, já gerou até motivação para CPI em propagandas de governamentais, estando associadas a fake news, e muitas vezes não era o objetivo da campanha, mas as métricas da campanha acabam colocando aquele conteúdo, aquela propaganda, junto com conteúdos que geram muita visibilidade, porque é o marketing pago. Então, eu vou colocar onde eu sei que vão ver, e infelizmente, às vezes, não sempre, tá, gente? Porque sempre, né, nós temos essa questão dos dois lados, né? Também temos conteúdo de qualidade, temos, mas, como tudo na vida, depende muito daquilo que você alimenta, né? E, infelizmente, nós temos hoje uma certa tendência para conteúdo inútil. Então, quando você conversa com desenvolvedores, quando você conversa com analistas de comportamento social, é muito simples de a gente entender isso aqui. Internet, entre aspas, não é terra de ninguém. Internet é a terra que a gente produz. Como a televisão também foi e continua sendo. A grade da televisão brasileira tem muita novela, ponto, porque as pessoas assistem. Se ninguém assistir, não vai ter. Eles mudam. Eu preciso de audiência, de Ibope. Ah, mentira. Não, é o que tem. O Ibope mede a audiência dos canais ainda na mídia televisiva. E os insights, os analytics medem há décadas, né? O nosso conteúdo, a nossa preferência de conteúdo na internet. Então, percebam, não estamos falando de coisas diferentes, é a mesma coisa. Quem dita essa regra aqui, que eu estou dizendo que as métricas ditam, mas quem diz a direção somos nós. Então, é muito importante conhecer realmente a fundo o cliente. Oh, caramba. Aí nós temos aqui entrevistas, formulário, pesquisa de campo que vão gerar dados. Na arquitetura da informação, nós temos dado, um conjunto de dados pode te levar a uma informação, e uma informação, um conjunto de informação ordenado de maneira sequencial, lógica e até, digamos assim, com uma funcionalidade, te traduz, pode traduzir-se em conhecimento. E, elevando a um nível maior, o conhecimento, quando atrelado à inteligência, ele te gera estratégia, que é aquilo de qual é a melhor ação ou reação para eu atingir o meu objetivo. Tudo que nós temos hoje no universo de negócios age assim, e a internet também. E tudo começa aqui, na entrevista ou na tua imersão para conhecer o problema do teu cliente, buscar esta objetividade, como eu disse aqui, porque quanto mais ornamento você coloca para tentar agradar ou agregar valor, na verdade não serve. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com agregar valor e o menos é mais. Entre agregar valor desnecessário e
você ser minimalista a ponto de também não servir para coisa nenhuma, tome muito cuidado, por isso que entra a sensatez. Não é para colocar coisa que não precisa e também não é para ser cômodo e não colocar nada sob a ótica do menos é mais, que a gente observa muito isso. Ah, eu estou buscando uma tendência minimalista. É tão mínimo que não atende. Conheça a necessidade do cliente, direciona o que ele precisa e você consegue. E aqui nós falamos da parte que, a partir do momento que você reúne esses dados, você precisa tabular os dados, né? A tabulação de dados consiste nessa modelagem. É você trazer todos esses dados que você coletou do teu cliente, do público-alvo, do produto, e modelar isso para que você possa acrescentar isso dentro do teu projeto de forma a gerar, digamos assim, uma engrenagem que vai mover o funcionamento. Tudo bem? E aqui nós temos, dentro dessa parte aqui, algumas formas de fazer isso, né? Como nós mencionamos semana passada, que como a internet caiu, nós temos aqui uma coleta chamada primária e a secundária, né? Essa coleta de dados, essa busca de dados, seja ela... Aqui as alternativas, seja por uma entrevista, um formulário, uma videoconferência, aí, por exemplo, estamos vivendo uma situação ímpar, né? Estamos aí de novo, continuamos com a pandemia, mas com medidas restritivas mais rigorosas, que se fazem necessárias, então, agora não é hora de fazer esse tipo de coisa, aí fazer entrevista, não cabe, tá? Mas quando as coisas melhorarem um pouquinho, a gente tem essa possibilidade, sim, de talvez entrevistar um cliente, né? De repente, aí, se você conhece alguém que você, poxa, pode ajudar e se ajudar, porque você gera uma oportunidade para alguém se projetar na internet e também cria a tua oportunidade de ganhar uma experiência que você pode colocar até em currículo. Não é um TCC, da mesma maneira que não é um cliente, apenas um site para um cliente, é uma solução, não é apenas um TCC. Preste atenção, TCC é uma experiência que pode estar no seu currículo, mas para isso ele precisa existir de fato. E ele passa a existir de fato quando você está saindo do universo escolar, da sala de aula, e você está indo ao encontro daquilo que a escola busca, que é formar conhecimento e transformar o entorno. Quando você busca isso, e repito, hein, não precisa ser nada grande, pode ser pequeno, uma aplicação, um aplicativo, poxa, quantas pizzarias vocês conhecem na cidade? Muito simplesinho, na terceira zona. A terceira zona, né? Geograficamente, é como as prefeituras da região aqui, a prefeitura da região, ela divide e classifica, né? Primeira zona entre Kennedy e Praia, a Avenida Presidente Kennedy e Praia é a primeira zona. A chamada segunda zona é entre a Avenida Presidente Kennedy e a rodovia, a Via Expressa aí que corta a estrada, a cidade, e a chamada terceira zona é a que fica do outro lado da Via Expressa. Isso não separa em importância, isso é uma separação geográfica aqui da região, primeira, segunda e terceira zona. Quando você para conversar com alguns comerciantes que já até tem um público bom, que até tem um servicinho aqui de rede social, alguma coisa, terceira zona, a maioria deles não tem um trabalho de marketing, não tem um trabalho de internet. Então, vocês têm muito potencial de expansão para criar oportunidade para alguém e gerar para você mesmo. Então, a entrevista pode ser aqui... Espera aí que está passando... Pronto, passou. Coleta de dados primário é quando você mesmo coleta, analisa e gera, né, esses dados, né? Você fez, primeira pessoa, você, tua equipe. A coleta secundária é quando essas informações estão prontas e obtidas por outra fonte que realizou essa pesquisa anteriormente, que podem ser reutilizadas, tá? Esse conceito aqui, eu já disse semana passada, mas como estávamos caindo o tempo todo, esse conceito é válido, mas para desenvolvimento web, e como nós acabamos de dizer aqui no início das nossas colocações, que nós temos como plano de fundo uma realidade que está em constante movimento e transformação, isso aqui tem que ser visto com muito cuidado, tá? Porque às vezes você usa uma fonte de dados secundária, que já foi criada por alguém e você está reaproveitando,
mas muitas vezes aquele cenário já não é mais o mesmo. E isso eu digo com muito cuidado, porque a gente está naquele momento, né, de realmente parar e conversar diante do espelho. Eu quero fazer ou eu quero fazer menos possível? E quando você está buscando comodidade e conforto, você pode optar por a segunda opção aqui, se enganando, né? Achando que você está ganhando tempo e está perdendo. Está desenvolvendo algo com base numa informação, em dados que talvez naquele momento já não sirva mais, serviu. Como pode ser que sirva? Por isso que é importante você estar predisposto a fazer, que isso é muito simples, né? Já voltemos aqui a Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão. Você está afim de fazer ou não? Né? A questão de Hamlet, já que invocamos aqui a literatura, não era apenas existencial de ser ou não ser. Estou profundo hoje. Era funcional, pô. Até quando você continuará não sendo? Você não quer fazer, cara? Você não quer assumir responsabilidade, não está afim? Tudo bem, então segue. Então não compra a briga, não começa. Invoquei Hamlet aqui para a gente pensar a respeito, não é só existencial, é funcional. Tá afim? Então compra a briga e faz. Até quando deixará de fazer? Né? Porém, tudo aqui é opcional. Eu, enquanto aluno, tive momentos de querer a comodidade, mas eu sou competitivo. A primeira prévia que você passa, que você ouve duas negativas, você fala, cara, não é legal. Porque no dia da apresentação final do TCC, independente de formato remoto, presencial, pode ser que estejam meus pais lá assistindo, pode ser que na época, né, tenha algumas autoridades da cidade assistindo, porque na minha época de coordenação do curso, eu costumava convidar, né, umas personalidades da região, né? Eu nunca convidei prefeito, tá? Eu nunca cheguei a esse ponto, mas convidei por muitos anos, né, o antigo secretário de tecnologia da cidade, né? E logo nos primórdios da ETEC aqui em Praia Grande, as escolas municipais, né, quando, digamos assim, todas muito bem, com uma infraestrutura tecnológica muito bem montada, né, há muitos anos atrás, a ETEC fornecia mão de obra para estágio. Então, todos os nossos alunos, a grande parte, não digo todos, desculpem, boa parte dos nossos alunos, inclusive, né, a coordenadora hoje do curso aqui, da coordenadora pedagógica, a professora Renata, não a professora Renata de matemática, tá? Estou dizendo a coordenadora pedagógica da ETEC, da sede, professora Renata, que é da área de informática, que foi nossa aluna aqui na ETEC lá em 2000 e não sei quanto, né? Ela foi estagiária da prefeitura. Vários alunos daquela época foram. Então, nós fornecíamos mão de obra. Então, nada mais justo do que convidar o secretário de tecnologia da cidade para prestigiar os TCCs. E aí eu pergunto para vocês, né? É legal você estar diante de um público desta envergadura e apresentar um projeto pífio? Eu, como disse, né? É por isso que eu acho legal a prévia. Você colocar aquilo para avaliação prévia e corrigir as falhas. Mas nós temos dois públicos. Temos aquele que ouve que pode melhorar e melhora, e aqueles que realmente estou nem aí, ou vamos embora, vai, eu estou só cumprindo o meu propósito aqui de terminar o curso e vou seguir, como disse, não estou aqui criticando, apenas conversando. Para aqueles que têm dentro do DNA, né, esse viés do desafio, que gosta, né, que é competitivo, que quer deixar uma boa imagem, então, compra essa briga e faz algo legal, porque temos possibilidade. E o TCC é oportunidade de currículo, principalmente para o mercado que hoje quer que o cara saia da faculdade ou da escola e já tenha, além de conhecimento, experiência, né? Isso é meio complicado, né? E para quem pensa, né, naquilo que faz e comprova Descartes, né, porque penso logo existo, terceira vez no dia, então faz um TCC legal, coloca isso no currículo como um portfólio, como uma experiência que só vai acrescentar a tua trajetória pessoal e profissional, tudo bem? Então, essa questão aqui, ó, da coleta secundária, ela é muito mais aplicada no conceito de sistemas de desenvolvimento de sistemas
tradicional, clássico, pode ser aplicado, sim, no desenvolvimento web, mas atento a essas mudanças que o cenário, né, nos apresenta. Porque a internet, assim como a sociedade hoje, se transforma muito rapidamente. Isso é alvo de muitas análises, de muitos estudos, e há alguns segmentos aí que trabalham com muita propriedade isso. Marketing faz isso com muito cuidado, analisa muito essas tendências para poder acompanhá-las em tempo real e não serem atropelados por ela. O pessoal da propaganda e de publicidade faz muito bem isso, tá ok? E aí, para complementar, né, essa questão aqui, bom, eu citei o primário, que é quando você mesmo coleta, gera os relatórios. Secundário, quando você aproveita algo que já foi feito por você mesmo em outro momento, ou por algum outro grupo de desenvolvimento e você está reutilizando, tá? Questionário de pesquisa, questionário aberto, questionário fechado. Questionário aberto é quando você faz perguntas e a pessoa responde da forma como ela quiser. Questionário aberto, quando você, digamos assim, né, ele tem as duas formas de questionamento são úteis e as duas formas têm seus vícios, entre aspas, e virtudes. O questionário aberto, ele te dá a possibilidade, quando você não tem muita experiência, de, digamos assim, buscar a informação mais, digamos assim, mais a fundo, né? E só que corre o risco da pessoa responder de uma maneira que depois você não consiga tabular, trazer isso em percentuais. Dá mais trabalho para você tabular os dados, é você colocar isso em gráficos, em planilhas, para você criar as estimativas que vão te dar o direcionamento para criar a tua página, o teu trabalho. Quando você faz um questionário com perguntas fechadas, perguntas com respostas fechadas, melhor aqui, corrigindo a minha fala, é aquela pergunta, aquele questionário onde cada pergunta já tem uma resposta pronta, A, B, C, D ou E. Você cria as alternativas de resposta. Isso aqui é mais prático, é mais objetivo, mas requer mais experiência de quem está fazendo a entrevista. Porque você precisa ter um domínio do palco um pouco maior. E digo, um pouco mais de experiência nisso. Porque para você gerar as respostas, as alternativas de respostas fechadas para que o teu entrevistado simplesmente escolha uma delas, você já tem que ter uma noção do que é necessário você perguntar para ele, claro, né, dentro da questão da objetividade, mas também quais seriam as respostas que ele poderiam dar e que vão gerar respostas que sejam significativas para o que a gente pode fazer. Porque, repito, né, não cabe você perguntar numa entrevista para um cliente que time que ele torce, qual a idade dele, quanto que ele pesa, são coisas absurdas, CPF, RG, então, assim, não estou ironizando, né? Porque num primeiro momento, quando a gente pega alguns exemplos, né, com exercícios aqui sobre essa questão de entrevista com o cliente, as pessoas perguntam: professor, eu perguntei porque pensei que fosse importante para a gente depois usar isso num contrato. Não, sim, mas num contrato você vai colocar. Você não coloca dentro do projeto que você está desenvolvendo ali dados que você vai precisar depois para um contrato. Contrato você elabora, se for fazer um contrato de manutenção, enfim, né? Enquanto estudante, às vezes você não cria esta formalidade, mas, enfim, as perguntas que você faz e as respostas que você espera obter por essas perguntas, ela tem que gerar conteúdo, dados informativos para você montar uma solução para atender o problema do cliente. Perguntas disparadas em vão, ela não apenas não ajuda, como toma seu tempo e simplesmente te coloca dando volta em círculos, como se fosse uma folha de papel na ventania. Você vai e não chega em lugar nenhum. Então, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Parece muito óbvio montar uma entrevista de pesquisa, mas você tem que ter mais ou menos um estudo, né? Eu disse isso a semana passada, no final da aula já estávamos estáveis, né? Estabilizados a conexão. Quando eu vou fazer uma entrevista com o cliente, eu tenho que fazer o dever de casa, gente. Eu tenho que estudar este universo que ele atua, o segmento do produto dele, público-alvo, tem que estudar.
Afinal, você está indo buscar informações, mas você já tem uma base de conhecimento sobre aquilo. Como disse, não estamos em Las Vegas jogando dados. Não é uma questão de sorte. Tudo isso aqui precisa de um certo trabalho. Você vai pesquisar sobre o cliente, sobre a área de negócio do cliente, lógico, e depois você vai conectando, né? O que você obteve de conhecimento prévio com as preferências dele. Mas, repito, não dá para a gente desenvolver projetos de mão dada com conveniência, com conforto, com comodidade. Eu preciso sair e ir atrás. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer de fato o dever de casa, eu tenho que conhecer isso, mesmo que eu não seja da área, eu vou estudar, não interessa. Se você for fazer um desenvolvimento de uma página para um consultório odontológico, você precisa dar uma olhada, por exemplo, o que tem nos sites de consultórios odontológicos. Como disse semana passada, você vai copiar, vai plagiar a concorrência? Não, você vai observar como esse segmento de mercado se comporta na internet, para que você possa propor algo na mesma razão e proporção. Você pesquisa também isso. Além de pesquisar um pouco, né, sobre odontologia, você não vai fazer uma graduação de odontologia, não é possível. Mas você precisa saber, sim, quais são as variáveis dessa equação. Você vai criar um site para uma agência de turismo? Opa, eu preciso observar como funciona as rotinas, o fluxo de trabalho numa agência de turismo. Pesquisa sobre isso, cidadão. Vai ler, depois acesse 3, 4, 5 páginas de agências de turismo para você ter parâmetro comparativo e falar, ó, é por aqui que eu tenho que chegar. Até para jogar futebol é necessário hoje uma informação prévia. Nenhuma equipe enfrenta a outra sem estudar vícios e virtudes da outra. Como é que ela ataca, como é que ela defende, quem são os jogadores mais perigosos. Tudo são métricas. Por aí eu traço estratégias, seja num evento esportivo, seja na bolsa de valores, ou seja, os traders, aqueles que investem em ações de um único dia. Esses caras têm que estudar muito e erram. Às vezes arrebentam de ganhar dinheiro, às vezes perdem tudo. Então, tudo hoje baseia-se no principal ativo de tudo que nós estamos falando aqui, gente: informação. E para isso não dá para ter, desculpe a expressão, preguiça, má vontade. Que aí fica muito difícil você estar bem informado se você não está disposto a buscar informação, garimpar informação. Embora ela esteja em abundância, né, de disponibilidade, mas você precisa buscar essas informações e trazê-las consigo. Tudo bem? E aí, como eu disse, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar melhor com isso. Quando usar um questionário com respostas abertas, né, que o cliente pode responder abertamente, onde você já não pré-definiu as alternativas de resposta, e quando é melhor você usar um questionário com respostas fechadas. Via de regra, é melhor você usar um questionário de respostas fechadas. Porém, você precisa, como falei, fazer muito bem o dever de casa, senão você gera dados ali que não servem. E, para a gente finalizar o assunto de hoje, tá ok? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para ver se vocês estão aí. O José Adriano está com a mão levantada. José, eu acabei vindo aqui para dar uma olhada, tá? Porque quando eu estou com a minha página, com a minha tela duplicada, eu não consigo visualizar a tela da reunião aqui. Estou vendo agora que o José Adriano está com a mão levantada. Quer perguntar alguma coisa, José Adriano? Fique à vontade. Não? Está me ouvindo, pelo menos? Senhores, cavalheiros? Estou. Estamos Então. aqui, professor. O José Adriano, ele mandou mensagem. O senhor está vendo mensagem antiga.
Ai, desculpa, deixa eu rolar a tela aqui, peraí. Estamos aqui sim, professor. Estou vendo assim. Qual foi a pergunta aqui? Como abaixa o quê, gente? A mão. Ah, tá. Professor, tá bom, mas agora uma pergunta certa. Esse contrato precisa de algo jurídico, algo nesse nível? Então, José Adriano, eu citei o contrato aqui como uma questão também hipotética, né? Se você estiver fazendo um TCC, né, e ali você tem um cliente, de fato, necessariamente não precisa haver um contrato, tá? A não ser que vocês queiram formalizar isso, que você for vender E também isso é válido, professor, eu também acho válido pensar no contrato se depois o cara realmente planeja vender esse serviço para alguém. Sim, e assim, João Paulo e José Adriano, tá? Eu não sou contra a gente formalizar um projeto de TCC quando você tem um cliente e você está desenvolvendo uma solução para ele. Porém, é importante a gente também fazer uma análise nossa, né? Analisar as nossas métricas. Nós estamos aprendendo a fazer, correto? Este cliente, entre aspas, com todo respeito, ele acaba sendo um projeto piloto. Nós vamos utilizar a necessidade do cliente para aperfeiçoar o nosso conhecimento. Então, eu não sei se nesse primeiro momento, né, como estudante, buscando uma oportunidade de fazer um teste, e não quero chamar o cliente de cobaia, mas com todo respeito acaba sendo, é que é um termo ruim para a gente usar para cliente, correto? Eu estou aqui falando desde o início para a gente humanizar a questão, não posso me referir a um cliente como por exemplo, como uma cobaia, né, gente? Não é legal. Mas, nesse momento, enquanto estou desenvolvendo o meu conhecimento e estou buscando uma parceria para colocar isso em prática, eu não sei se é a hora de eu pensar em vender agora, né? Eu acho que é uma parceria. Agora, por outro lado, quando você já está dentro do curso, né? Você já tem um conhecimento prático sobre isso muito grande. Você já tem isso como uma prática consolidada na sua vida. Você sabe de fato o que está fazendo e é uma prática comercial. Não é apenas um TCC, é uma prática comercial. Aí muda a coisa de figura. Mas eu estou aqui pontuando, né? Vamos lá, aquele exercício salutar de novo. Em que momento da vida nós estamos, né? Estamos terminando um curso de graduação, um curso superior, onde já estou atuando na área, já faço isso com uma certa precisão, com um certo grau de excelência, ou estou desenvolvendo um conhecimento, estou aqui buscando, logicamente, concluir o curso com um TCC e estou buscando uma parceria. Então, talvez, João Paulo e José Adriano, talvez a gente tem que analisar com muito cuidado, com muita cautela, essa questão de formalizar uma venda e tornar isso realmente uma transação comercial. Não que não possa, como eu disse, pode, mas será que é o momento? É uma questão da gente parar e analisar bem com muita frieza. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente realmente estabelecer uma parceria e, ao invés de vender uma solução, é você propor, de fato, esta parceria no sentido de te trazer experiência que vai ser útil para o teu currículo. E não estou, nesse momento aqui, tendo foco em retorno financeiro. É aprendizado, é bagagem, é currículo, gente, é experiência. Mas, repito, é muito importante essa visão comercial, sim, mas num momento mais adequado. Já estou desenvolvendo algo de excelência, já estou realmente no mercado, eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo um teste, aí beleza. Eu estou convicto que é hora de realmente, vamos formalizar aí um contrato, não só um contrato de utilização do site, uma venda no caso, mas um contrato de manutenção para quando de repente ele precisar de você, ele te ligar e você ir até lá. Então aí a gente parte para esta linha de raciocínio, tudo bem? Estou frisando novamente, não que não possa, mas o meu olhar agora é mais voltado ao desenvolvimento da aprendizagem, buscar um parceiro, uma parceria, aonde ambos vão gerar oportunidade mútua. Você gera a oportunidade para esse possível cliente divulgar, potencializar o negócio dele na internet, e a partir daí você também gera uma oportunidade para você criar experiência, colocar algo a mais no seu currículo. Não sei se fez sentido o que eu falei para vocês, tudo bem? Beleza? Bom, mais alguma pergunta? Pessoal, só para fechar esse assunto hoje,
Depois eu vou deixar, inclusive, o link aqui com vocês. Eu vou estar compartilhando aqui. É um site sobre estatísticas na internet, que eu vou começar hoje pelo horário aqui, eu não vou me aprofundar muito, que isso vai gerar para nós uma atividade semana que vem, tá? Na próxima aula, nós vamos falar só sobre isso aqui. E aí eu quero dividir isso com vocês já, e a gente conversa um pouquinho disso já aqui, ó. Deixa eu colocar no chat aqui. Eu vou compartilhar minha tela e vou entrar neste site aí. Podem visualizar minha tela aí? Estão vendo? Estamos sim, professor. Beleza, então aqui, ó. Este site aqui é o Web Hosting Gretchen, tá? É um site que trabalha com estatísticas e fatos da internet, tá? E ele coleta dados de várias outras agências essas que são usadas por várias outras agências de marketing, campanhas políticas. Então, aqui são dados realmente com muita fidelidade, tá? Agências sérias. Então, inclusive, nos tópicos aqui sempre tem a referência, tá? Que da onde eles tiram, quais são as agências envolvidas para gerar essas métricas. Então, aqui, ó, no capítulo 1, Bom, eu disponibilizei o link para vocês, aí depois vocês podem acessar e também visualizar isso aqui. O que eu quero contextualizar e conectar o assunto que nós estamos tratando de cliente, porque nós estamos desenvolvendo páginas para solucionar uma necessidade de um cliente ou, né, de uma empresa, e a gente precisa observar como está a internet hoje, né? Março, quase abril de 2021, num universo pandêmico, né? Estamos aí ainda vivendo um momento no mundo todo ainda de alguns lugares já se reestruturando, outros começando a colocar, digamos assim, os pés no chão e conseguirem planejar uma volta, de fato, né? E nós aqui, no nosso tempo, no nosso momento, também aguardando agora a situação melhorar um pouquinho para que a gente possa pensar em retomar, correto? Mas, independente de qualquer situação, nós temos aqui como está o cenário mundial hoje, deste palco do qual nós tanto falamos. Estatísticas e fatos da internet em 2021. Vamos lá. Primeiramente, né? Em janeiro, nós tínhamos aí 4,7 bilhões de usuários na internet. Tá? Lembrando que nós temos hoje no planeta Terra 7 bilhões de habitantes, tá? Então, 4,7 bilhões são usuários, né? Estão na internet e, obviamente, são usuários da internet. Então, nós temos um público relativamente grande aí para mapear, né? Em média, um usuário da internet passa 6 horas e 43 minutos online todos os dias. Isso tem um lado bom, que você tem 6 horas para vender alguma coisa para ele, para captar, para puxar a atenção dele. Mas, por outro lado, se você observar para o mercado produtivo, são 6 horas que as pessoas divagam ali, né? Por isso que, cada vez mais, em ambientes corporativos e produtivos, as redes são fechadas e direcionadas, tirando alguns momentos que você possa, digamos assim, acessar conteúdo próprio. Porque se você deixar isso em aberto, a produtividade realmente escoa pelo ralo, né? Porque 6 horas por dia de conexão, 6 horas sem contar os 43 minutos todos os dias online, né? Fazendo as mais variadas, enfim, áreas do seu interesse. Em janeiro de 2021, havia mais de 1,8 bilhão de sites na internet. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Nós temos aqui quase 2 bilhões de sites na internet dos mais variados assuntos. Então, isso reforça o caráter daquilo que eu já venho batendo com vocês aqui também, né? Como se fosse o Alcorão, né? Cara, olha o tamanho disso. Então, não há mais espaço para a gente sair achando que qualquer coisinha serve. Não, não serve. Não serve. Com 1,8 bilhão de sites na internet, me incomoda um pouco a concordância nominal aí, mas, enfim, é o que
que é mesmo, é por causa do 1. O bilhão concorda com 1 e não com 83. Me desculpem, tá feio, mas é assim mesmo. 1,83 bilhão de sites na internet. Então, você passa a ter um universo comparativo grande, mas competitivo também na mesma proporção. Outra parte importante. Primeiro que a gente sempre coloca isso. Ninguém entra na internet para ganhar um IP, né? Ninguém está na internet apenas para ter uma URL, www.eu.com. A ideia não é essa. Quem entra nesse cenário é porque quer buscar alguma coisa. Retorno. Isso já falamos. Ponto. Não precisamos repetir de novo. Vendas em comércio eletrônico devem atingir 4,9 trilhões em vendas em 2021, independente de pandemia, de crise mundial, porque que fique claro, né? A pandemia ela tem um impacto na economia global muito forte. Muito forte. Para quem, eu sei que, obviamente, talvez não faça parte do interesse de vocês diário, né? E a gente tem que respeitar o momento de vocês, mas para quem acompanha um pouquinho o cenário político, econômico, mundial, de vez em quando para ler alguma coisa, o mundo inteiro passa por uma retração, o elástico da economia está em momento de retração, e é natural, né? A queda no consumo no mundo foi muito grande. A pandemia gera isso, né? Até a própria China, que todo mundo, né? Mas a China tem um plano para dominar o mundo. Cara, até a China, a economia recuou. Somente Estados Unidos e China tiveram uma economia no positivo no passado, mas em vista, comparando com 2019, com 2018, muito longe do ideal. Então, todo mundo perdeu, né? Mesmo assim, com todas essas perdas, com todo esse impacto, globalmente falando, as vendas em comércio eletrônico ainda devem atingir 4,9 trilhões de dólares em 2021. Então, assim, se com esse cenário nós temos essa estimativa, imagine então se não tivéssemos o potencial de atração, e repito, tá? Isso aqui é alavancado por tudo isso que nós estamos falando desde o primeiro dia, como se fosse um mantra. Métricas, insights, gerenciamento de tráfego, essa inferência digital sobre o comportamento das pessoas. E isso realmente gera isso aqui. Não estamos aqui, isso aqui é projeção, fato. Então, olhe o potencial. Se com toda esta crise temos essa possibilidade, imagine então se não tivesse. Bom, como estamos terminando o nosso horário aqui, isso aqui a gente aborda na próxima aula, e isso eu vou trazer aqui novamente, vocês já estão com o link aí, tá? Aqui estão as referências, depois vocês podem consultar. Tem a parte de marketing aqui que nós vamos abordar na próxima aula, e, enfim, é só para a gente dar uma aquecida e deixar isso, digamos assim, dar um spoiler da próxima semana. E, enfim, esses são os números que nós temos e é a realidade que a gente vai trabalhar. Então, repito, com todo esse cenário meio que apocalíptico, nós temos uma possibilidade ainda muito grande, porque a internet, o segmento tecnológico, ele impulsiona de qualquer maneira, né? Ele tira realmente possibilidades da onde parece não ter. Então, esse vai ser o assunto da próxima semana, embora eu já tenha colocado para hoje, mas semana que vem a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos, né, eu e vocês, e nós vamos gerar uma atividade ali em tempo real para a gente poder trazer isso. Estamos falando de mundo. Como está o cenário nacional? Que aí a gente vai trazendo, já que eu falei em segmento, vamos segmentar para o Brasil, São Paulo, Praia Grande, vamos pesquisar o que a gente consegue achar sobre esse segmento. Talvez alguma coisa, talvez quase nada, mas para a semana que vem, tudo bem? Deixa eu voltar aqui com vocês. Perguntas, alguma dúvida, algum questionamento aí sobre o que nós falamos hoje? Semana que vem traremos essa questão de estatística para a gente colocar como referência os números da internet no mundo e tentar pontuar Brasil, São Paulo, Litoral Sul, o que nós temos aqui para a gente trabalhar. Beleza? Beleza. Alguma pergunta, algum questionamento? Não? Se não, vamos terminando por aqui. Na sequência, eu disponibilizo o formulário de frequência de vocês, como de costume, e vamos ficando por aqui, cavalheiros. Tudo bem? Deixa eu encerrando aqui a gravação. Pronto, gravação.